volta de Cristo será um dia alegre para aquelas pessoas que têm se preparado para o retorno do Mestre. E será um dia de vergonha, um dia de tristeza, um dia de decepção para aquelas pessoas que viveram a vida pensando que é tudo uma fantasia. A volta de Cristo é uma certeza, quer você queira ou não. Quer você acredite em Deus ou não. Quer você vá à igreja ou não. A cada segundo que passa, cada minuto que passa, cada hora que passa, cada dia que passa, cada semana que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, é um tempo a menos para o retorno do nosso Mestre. Não importa o que você faça ou deixe de fazer para atrasar este dia vai chegar. Não importa quantas vezes você vai às aulas de zumba, não importa quantas vezes você vai à academia, não importa se você realizou o seu sonho ou não, este dia vai chegar. Importa que nós cristãos, fiéis à palavra de Deus, estejamos preparados para o retorno do nosso Mestre, Jesus Cristo. Nosso Mestre tem sido misericordioso para conosco, a ponto de nos deixar sinais que antecedem a sua volta. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sinais da volta de Cristo. Eu não vou pedir para que você se inscreva no canal, eu vou pedir para que você assista este vídeo até o final. E ao final deste vídeo, se você achar que o vídeo foi útil, importante e relevante para você, então aí cabe a você se inscrever no canal para continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este ou não. O que eu vou te pedir que você faça agora é deixar o seu like neste vídeo, porque quando você faz isto, você passa informação ao YouTube que este conteúdo é de valor. O YouTube, por sua vez, vai recomendar este vídeo para aquelas pessoas que querem aprender sobre os sinais da volta de Cristo. Eu vou pedir para que você traga a sua Bíblia bem próximo de você, porque será muito importante. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Eu não vou falar aqui com as minhas palavras, vou te apresentar na palavra de Deus o que ela diz a respeito dos sinais da volta de Cristo. Eu vou separar esses sinais em 4 tipos. Sinais que serão vistos no mundo social, sinais que serão vistos na natureza, sinais que serão vistos no mundo religioso. E por último, vou te apresentar o sinal mais importante da volta de Cristo. É claro que nós vamos falar ainda sobre outros tópicos, vamos falar sobre alguns pontos importantes quando se trata de sinais da volta de Cristo, mas isso é algo que você vai ver mais para frente, ok? Antes de nós irmos ao capítulo clássico, quando se trata de sinais da volta de Cristo, nós vamos ler 1 Tessalonicenses 5, do versículo 1 a 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O questionamento que eu quero te levar a pensar agora é: você sabe quando é que o ladrão vai à sua casa? A não ser que você combine com o ladrão, mas a vinda do ladrão é sempre inesperada, é sempre uma surpresa. Então aqui já nos remete a Mateus 24, que diz que o dia e a hora ninguém sabe. O dia do Senhor vem como ladrão. Importa que nós estejamos em um estado de alerta, importa que nós estejamos preparados para o retorno do nosso Mestre, porque nós não sabemos o dia e a hora. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. O mundo vive um momento de tensão, porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós vemos muitas ameaças de guerras, ataques nucleares, entre outros. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas é claro, vai surgir um sistema que vai organizar tudo isto, vai trazer paz e vai trazer segurança. E quando isto acontecer, quando as pessoas se acomodarem dizendo que há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Importa que nós estejamos preparados. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estás em trevas,
para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aqui eu quero destacar um ponto. No meio cristão nós ouvimos muito a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Se isso fosse verdade, qual seria a necessidade de Paulo escrever que os irmãos de Tessalonicenses, e claro, esse é um texto também que se aplica a nós, deviam estar em alerta, deviam estar preparados para que o dia do Senhor não os apanhasse de surpresa. Qual seria a necessidade? Não teria necessidade nenhuma, certo? Então, se você não vigiar, se você não se manter perseverante na fé, você vai perder a sua salvação. Isso é fato. Você perde a sua salvação. Eu falo perder no sentido de que você vai se desligar daquilo que é o propósito de Deus. Não perder porque você ganhou a salvação por mérito. Nós sabemos, através de Efésios 2, versículo 8 a 10, que nós somos salvos pela graça e não por obras. Ok? Quero destacar esse ponto, que você vai perder a sua salvação porque você vai se desligar dos planos de Deus, você vai deixar de fazer a vontade de Deus. Por isso é que Paulo aqui fala, irmãos, não andem em trevas, andam na luz, porque nós somos filhos do dia e não da noite. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Se eu pudesse resumir esse texto, eu resumiria da seguinte forma: devemos estar atentos, devemos estar preparados. Bom, agora nós vamos analisar Mateus 24, nós vamos falar sobre os sinais que seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus 24, nós vamos ler os versículos 6 e 7. Versículo 6 diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você pode falar assim, Camupa, mas eu ouço de guerras e rumores de guerras desde que eu leio a história. Ou seja, os meus antepassados viveram nesse ambiente de guerras e rumores de guerras. Eu vivo nesse ambiente, meus avós viveram nesse ambiente. Bom, algo que eu aprendi depois que eu me tornei pai. Eu me tornei pai recentemente. Minha esposa estava grávida e nas últimas semanas ela começou a sentir as contrações. Eu aprendi muito sobre contrações. Primeiramente, as contrações apareciam de 30 em 30 minutos, depois de 10 em 10 minutos, depois de 5 em 5 minutos, e depois passaram algumas horas e meu filho nasceu. O que eu quero dizer com isso? É que os conflitos acontecem desde que o pecado entrou no mundo. Mas a intensidade é diferente de lá para cá. Se você reparar, os conflitos talvez aconteciam de 100 em 100 anos. É só um exemplo, para você entender como é que agora vai se intensificar esses conflitos. Aconteciam de 100 em 100 anos, depois de 50 em 50 anos, depois de 10 em 10 anos. Agora, de meses em meses, nós temos conflitos em diversos lugares do mundo. Os conflitos vão se intensificando. E em 1 Tessalonicenses 5, nós vimos que Paulo faz uma comparação da vinda do Senhor
o dia do Senhor, com as dores de parto. Elas vão se intensificando. Então, esses são sinais que seriam vistos no mundo social antes do retorno de Jesus Cristo. Eu quero te apresentar também outros sinais que nós encontramos em 2 Timóteo 3, do versículo 1 a 5. Aqui diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O que eu li aqui, em 2 Timóteo 3, do versículo 1 a 5, algo novo? Não. Tudo isso nós vemos no nosso mundo. Tudo isso nós vemos em 2024. Os homens se tornaram egoístas, avarentos, blasfemadores, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Tudo isso nós vemos em 2024. Ou seja, esses sinais já se cumpriram, estão a se cumprir. Agora vamos falar sobre os sinais que seriam vistos na natureza. Mateus 24, versículo 29 diz o seguinte: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Você pode estar a pensar assim: Camupa, isso ainda não aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Em 19 de maio de 1780, a partir do meio da manhã até a noite, uma intensa escuridão ocultou a luz solar nos Estados Unidos. Naquela noite, a lua, na sua fase cheia, apareceu da cor do sangue. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Agora você deve estar a pensar: Camupa, quando é que as estrelas caíram do firmamento? Eu nunca vi isso. Na noite de 13 para 14 de novembro de 1833, a mais extraordinária chuva de meteoro já registrada aconteceu. Bom, agora nós vamos ver os sinais que seriam vistos no mundo religioso antes do retorno de Jesus Cristo. Mateus 24, versículo 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mais uma vez, se a doutrina de uma vez salvo para sempre, fosse verdade segundo a Bíblia, este versículo não faria sentido nenhum. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os escolhidos. Ou seja, é possível enganar os escolhidos. Você não foi predestinado à salvação. Você é predestinado à salvação quando você vive todos os dias em Cristo Jesus. Lembras de Romanos 8, versículo 1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus, há condenação sim para você. Estar em Cristo Jesus é andar como Cristo andou. Bom, este aqui é um assunto para um outro vídeo. Agora você pode estar a se perguntar assim: Camupa, mas como é que eu faço para diferenciar um falso profeta que prega uma mensagem falsa de um verdadeiro profeta? Bom, abra a sua Bíblia em 1 João 4 e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Aqui diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus,
e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Aqui nós vemos que o sistema do anticristo já operava desde os tempos de João. Mas Camupa, então como é que o anticristo vai se manifestar? A pessoa do anticristo vai se manifestar, mas o sistema do anticristo já operava desde os tempos de João. Mais para frente nós vamos falar sobre isso, nós vamos ver que o sistema do anticristo saiu da igreja. O sistema do anticristo saiu da igreja. Agora é muito importante você entender que não é porque a pessoa fala de Jesus que a pessoa prega a verdade. No meio cristão nós temos esse problema. Prega mais de Jesus e fala menos de doutrinas. Não tem nada a ver. Pelo contrário, para nós sabermos se alguém prega o evangelho verdadeiro, nós temos que analisar a doutrina, se condiz com aquilo que a Bíblia diz ou não. Se você parar para pensar, no meio cristão existem mais de 33 mil denominações cristãs. Se é cristãs, falam de Jesus. É impossível que todas estejam certas. Se todas estiverem certas, é a mesma coisa que falar assim, cristianismo é a casa da mãe Joana. Qualquer um prega o que quiser, fala o que quiser e tudo é verdade. Não importa a denominação cristã que você for, você será salvo. É a mesma coisa que dizer todos os caminhos levam a Cristo. Nós sabemos que isto não é verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. O caminho, não os caminhos. A verdade, não as verdades e a vida. E Jesus, em Mateus 7, do versículo 15 ao 23, deixa muito claro o que eu estou a explicar aqui. Vamos em Mateus 7, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 23. Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso me faz lembrar Eclesiastes. Nos últimos versículos de Eclesiastes, Salomão fala algo muito interessante a respeito do dever do homem. Ele praticamente resume aquilo que ele aprendeu em toda a sua jornada. Eclesiastes 12, versículo 13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Jesus aqui diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É claro que para conhecer a vontade do Pai, no caso Deus Pai que está nos céus, nós precisamos estudar a sua palavra. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Forte, não é mesmo? Forte. Não é porque alguém fala de Jesus que prega o evangelho verdadeiro. Não é isso. Nós precisamos analisar se o que a pessoa prega corresponde, condiz com o que a palavra de Deus, a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática diz. Alguns irmãos que muitas das vezes se implicam comigo pelo fato de eu apresentar o sábado como uma verdade bíblica, como uma doutrina bíblica. E às vezes nos comentários eu vejo pessoas a falarem assim,
O sábado não salva. Prega mais Jesus do que doutrina. Algumas pessoas acham que Jesus é diferente da doutrina. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra. Jesus é a doutrina. Muitas das vezes eu recomendo que quando você tem dúvida sobre alguma doutrina, vá à pessoa de Jesus. Vá à pessoa de Jesus, analise a pessoa de Jesus. E você vai chegar à conclusão que todas as doutrinas nós vemos em Jesus. Nós vemos no exemplo, na vida de Jesus. E agora eu vou te apresentar um episódio muito curioso, onde o próprio Jesus confirma que nós podemos diferenciar o verdadeiro evangelho do falso evangelho, vendo se a doutrina é de Deus ou a pessoa está falando por ela mesma. João 7, do versículo 14, nós vamos ler até o versículo 17 ou 18. Versículo 14. Corria já em meia festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. E nele não há injustiça. Como diferenciar um falso profeta de um verdadeiro profeta? É através da doutrina. Se for uma doutrina bíblica, é claro que vem de Deus. Se não for, se for uma doutrina confusa, então nós já temos a certeza que não vem de Deus. É por isso que eu recomendo sempre às pessoas que me assistem a serem como os cristãos de Bereia, que nós encontramos em Atos 17, que sempre que ouviam as pregações de Paulo, quando chegavam em casa, conferiam na palavra de Deus se estava em conformidade. Eles não aceitavam qualquer coisa. Eles tinham que ouvir uma palavra e conferir na palavra de Deus. Oh, ele falou isto. Sim, a palavra de Deus diz isso mesmo. Não, falou isto. Não, não diz isto. E como não diz isto, eu não posso acreditar. Há muitos cristãos que hoje vivem a tradição do que a palavra de Deus. E Atos 5, versículo 29, diz que importa obedecer a Deus que aos homens. Importa obedecer a Deus que aos homens. Isso podia ficar muito claro na mente de todos os cristãos. Mas, infelizmente, muitos estão apegados à placa de igreja. Se eu te apresentar uma doutrina que é muito saliente em uma denominação cristã que você talvez não curte, você já rejeita aquela doutrina de imediato, sem ao menos consultar a sua Bíblia para ver se de fato a Bíblia diz aquilo ou não. Agora eu vou te apresentar o sinal mais importante da volta de Cristo. O sinal mais importante da volta de Cristo nós encontramos em Mateus 24, versículo 14, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O sinal mais importante da volta de Cristo é a pregação do evangelho. E quando nós vamos em Apocalipse 14, do versículo 6 ao 12, nós temos a confirmação disto. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.
Seguiu outro anjo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sabes, Deus tem os seus filhos, Deus tem os seus fiéis, pessoas que buscam o servir de todo o seu coração em todas as denominações cristãs. No tempo do fim, essas pessoas vão se reunir por uma causa, que é a palavra de Deus. Perseverar na palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus, a fé em Jesus. E o povo remanescente, vai espalhar esta verdade ao mundo todo. E é por esta razão que eles serão perseguidos. Porque eles vão se manter firmes aos princípios bíblicos. Talvez nesse momento você deve estar se perguntando assim, mas Camopa, se todos os sinais estão se cumprindo, se quase todos os sinais já se cumpriram, por que Jesus ainda não retornou? Abra sua Bíblia em 2 Pedro 3, versículo 9, e lá nós vamos encontrar a resposta. Diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Deus está dando esse tempo todo para que você chegue ao arrependimento, para que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Talvez você pense assim, mas Camupa, eu fui longe demais. Eu, às vezes olho para mim mesmo e falo assim, puxa, eu sou um pecador que Deus não perdoaria. Você está enganado. A não ser que você olhe para a verdade e você rejeite a verdade, que eu acredito que esse é o pecado que não tem perdão, olhar para a verdade e falar assim, ok, é isso, mas eu rejeito. A não ser que você é esse tipo de pessoa, Deus perdoa os seus pecados. Deus perdoa os seus pecados. Abra sua Bíblia em 1 João 1, versículo 9. Eu gosto muito deste versículo, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você somente confessar os seus pecados, se você falar, Senhor, eu tenho estado longe de Ti, eu tenho feito coisas que não Te agradam, eu tenho feito isso, isso, isso. Senhor, eu me sinto fraco, me sinto aprisionado nos meus pecados. Me ajude a se libertar disto. Que o sangue do Teu Filho atue na minha vida e me faça se libertar disto. Você vai presenciar o poder de Deus na sua vida. Agora, diante de tudo isso que nós vimos aqui, diante dos sinais que já se cumpriram, diante dos sinais que estão a se cumprir, diante daquilo que ainda vai acontecer, porque há coisas ainda que têm que acontecer, qual deve ser a nossa postura? Nós devemos ter medo, nós devemos temer o futuro, nós devemos temer a perseguição, porque o povo de Deus será perseguido por se manter fiel à palavra de Deus. Isso é fato. Abra sua Bíblia em Lucas 21, versículo 28. Aqui diz assim, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Sempre que um sinal se cumpre, deve ser motivo de alegria para nós cristãos. É claro que os sinais, por serem intensos, podem custar a nossa vida, mas morrer com a certeza de que
Logo verei Jesus voltar nas nuvens dos céus, com poder e muita glória, para levar aqueles que são seus, aqueles que se mantiveram fiéis à sua palavra, fiéis aos seus princípios. Algumas pessoas pregam a ideia de que Jesus já voltou, mas isso não faz sentido, porque quando você lê Mateus 24, do versículo 30 ao 31, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Se Jesus já voltou, se todos os povos da terra viram Jesus voltar, por que a história não registrou isso? Há um irmão que comenta em todos os meus vídeos dizendo que eu sou um falso profeta, que Jesus já voltou e outras histórias, mas como é que ele explica isso? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, ou seja, a vinda de Cristo será universalmente visível e audível, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade à outra extremidade. Eu acrescentaria mais. Apocalipse 1, versículo 7, que diz: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A maior promessa de Jesus Cristo nós encontramos em João 14, do versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando Jesus diz: vou-vos preparar lugar, não é porque ele vai construir casinhas para nós, é porque ele vai interceder por nós no santuário celestial. Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial, mas vai chegar o dia que ele vai parar de interceder e nesse dia ele vai voltar com milhares de anjos para buscar os seus escolhidos. A volta de Cristo será um dia alegre para aquelas pessoas que têm se preparado para o retorno do Mestre. E será um dia de vergonha, um dia de tristeza, um dia de decepção para aquelas pessoas que viveram a vida pensando que é tudo uma fantasia. Deus não existe. Por que viver segundo um livro que existe há milhares de anos e não se comprovou se é real ou não? Será um dia feliz. Será um dia de justiça, será um dia de paz, será um dia de alívio para aquelas pessoas que têm esperado o Mestre. Deixe nos comentários. Você tem esperado o Mestre? Você tem aguardado o retorno do noivo? Agora eu quero te fazer um convite muito especial. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Há muitas pessoas que não conhecem esta mensagem. Há muitas pessoas que não sabem que Jesus vai voltar. Elas precisam saber. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo. E então virá o fim. Faça parte desta missão. Se você achou este vídeo útil, importante e relevante, se inscreva no canal. Deixe seu like neste vídeo. Deixe a sua satisfação ou insatisfação nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.